quem espera em Deus renova as forças. E eu sei que nós estamos num tempo onde muitas pessoas andam abatidas. É lógico que esse tempo de doença, de enfermidade, de perder pessoas conhecidas, de medos que passamos, de crises, de problemas econômicos do nosso país, do mundo todo, tudo isso acaba às vezes se tornando um fardo pesado. E Jesus disse que o fardo dele é leve e suave. Então eu quero que você, a gente não vai se tocar, mas eu quero que você estenda a mão para o seu irmão e reze da seguinte maneira, pedindo para que o Senhor retire o fardo pesado que a irmã está carregando e não devia estar carregando, porque o fardo do Senhor é leve e suave. Se está pesado é porque a gente está carregando o que não devia estar carregando, responsabilidades demais, medos demais, estamos presos demais aos valores deste mundo, então nós nos enchemos de medo de como é que nós vamos resolver estes problemas. Existem situações na vida da gente que não depende de nós, e nós ficamos sofrendo. Filhos adultos que já escolheram seus caminhos, o que a gente pode fazer é interceder, mas às vezes você põe no ombro e quer carregar esse peso todo. Você às vezes fica imaginando, mas se acontecer pior, como é que eu vou resolver aquele problema? Pois é, alguns problemas dependem da gente, muitos não dependem de nós, e a gente põe no ombro. Estende a mão, vira para os teus irmãos e pede: Jesus, tira esse fardo pesado do ombro do meu irmão e da minha irmã. Põe o teu fardo que é leve e suave, Jesus. Tira esse fardo que nós fomos colocando, também pelo sofrimento. Muitas pessoas passam por momentos de sofrimento e acabam conseguindo, muitas vezes, fazer com que este sofrimento se torne a sua própria vida. Não é essa a vontade de Deus. Em nome de Jesus eu quero pedir, no poder do Espírito Santo, sai peso que não devia estar no ombro da minha irmã e do meu irmão. Sai peso que não era para estar aí e está destruindo, pressionando, oprimindo. O peso do Senhor é leve. Vem, Espírito Santo, e tira esse peso imenso sobre nós. Tira, Senhor. Lembrar, gente, o Senhor não está dizendo que não vai ter peso nenhum. Ele está dizendo que o peso dele é leve. Então, se está muito pesado, te convido a entregar na mão de Deus. Estende a mão para o altar e entrega agora. O que mais está afligindo o teu coração? Entrega para o Senhor. Situações que você não tem como resolver humanamente, entrega para o Senhor. Coisas que está passando na sua cabeça, situações que você acompanha. Mãe é muito de fazer isso. Mãe gosta de carregar todos os problemas dos filhos no coração e na alma. É amor, mas o peso que você não pode carregar é aquele que você não tem como resolver. Então entrega para Jesus. Entrega agora para Jesus. Fala: Senhor, eu te entrego. Eu te entrego. Se são filhos, diga o nome dos teus filhos. Se é o trabalho, diga o teu trabalho. Eu te entrego. Se é o problema financeiro, diga o teu problema financeiro. Se é a dureza de coração de alguém, entrega para o Senhor. Você não tem o poder de mudar tudo isso. Entrega, Senhor, neste altar. Estamos entregando as nossas vidas e as vidas de todas aquelas pessoas que nós muitas vezes estamos carregando nas costas, com as suas responsabilidades, e não apenas com o amor e com a intercessão que nos é devida. Te entregamos tudo isso, Senhor. Recebe, Senhor Jesus. E põe a mão no teu coração e fala assim: eu quero só esperar em Ti. Quero só esperar em Ti, Senhor Jesus. Para ganhar força, para ganhar asa igual águia. Igual diz o profeta Isaías: os que esperam no Senhor subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quer dizer, você vai andar, você vai correr e não vai se cansar,
porque o Senhor está com você. Canta, igreja, Uma nova canção. uma nova canção. E recebe do Espírito. E recebe do Espírito Uma nova unção. uma nova unção. Canta, igreja. Você, eu, canta, igreja. Canta, igreja, Uma nova canção. uma nova canção. E recebe do Espírito. E recebe do Espírito Uma nova. unção. Irmãos e irmãs, o tempo dos milagres não passou. Certamente o diabo quer convencer o mundo disso, mas não passou. Esses dias eu assisti a televisão e vi a reforma do estádio de futebol lá no estado de São Paulo, do Pacaembu. E me lembrei, eu jovem, ainda bem jovem, não estava casado, indo para o cenáculo e me pediram para trabalhar como servo. Eu perguntei o que eu tinha que fazer. Eu até me lembro que tinha um grande do meu lado para fazer junto, que hoje já também não é mais jovem, que é o padre Marcelo Rossi. E a gente ficou responsável por carregar as cadeiras de roda que chegavam e a gente ia colocar na frente do palco para o momento da oração. E eu nunca vou esquecer a quantidade de cadeiras de rodas que voltaram vazias. Não todas. Tinha gente que ficou perguntando para mim, por que ela levantou e eu não? Eu mandei perguntar para Jesus. Mas um monte de aleijados saíram andando. Cantando essa música eu me lembrei, no grupo de oração, uma senhora que não era uma senhora de idade, com um óculos imensamente grosso, e ela disse, eu já estou perdendo, vou ficar cega. E o Senhor me disse que estava curando ela, e ela voltou toda animada, mas não ficou curada. E ela veio falar comigo, um dia, uma semana, outra semana, outra semana, outra semana, e uma hora eu parei e falei, Jesus, será que eu estou enganado? Você disse para mim que estava curando a vista dela, mas ela continua igualzinho. E o Senhor disse, eu estou curando. A uns eu digo, levanta e anda. Ele levanta e, saltitando como aquele homem aleijado na porta formosa do templo, saiu saltitando e andando. A outros eu pego pela mão, levo para fora da cidade, faço barro com o meu cuspe, passo nos olhos, eles vêm aos poucos. E eu disse isso para ela. Ela ficou 3 anos no grupo de oração, antes de mudar-se para o Mato Grosso. Antes de ir embora, ela veio contar que uma vista ela já não via mais nada quando estava no grupo. E quando ela estava indo para o Mato Grosso, aquela que ela não via mais nada, ela só precisava de óculos para ver de perto. E a outra vista, que ela via um pouco, ela ainda precisava de óculos, mas ela mostrou o óculos antigo e o novo e disse para mim, não é só tecnologia, mas é o milagre que o Senhor fez. Aí ela falou para mim, e agora que eu vou no Mato Grosso, como é que eu vou fazer para continuar meu tratamento? E eu disse para ela, você vai continuar indo num grupo de oração, que tenha fé, que acredite em milagres, que continue pedindo milagres, e que esteja diante do Deus de milagres, e Ele vai continuar o tratamento que Ele começou com você. Então eu ainda acredito, não só porque eu vi aqueles aleijados, porque eu vi aquela moça, e vi muitas outras coisas, mas porque eu sei que neste tempo,
que estamos vivendo, o mundo está precisando muito mais ainda de milagres. Que você peça um milagre para você agora. Que você peça que o Senhor faça um milagre em você. E que você veja milagres para que você possa ser uma testemunha de um Deus que continua vivo fazendo milagres. E eu quero chamar a atenção numa coisa que Deus ia me falando ali. Nós temos, a palavra de Deus diz que nós temos um perigo, que é quando nós perdemos a fé, quando nós apostatamos, diz a palavra de Deus, que aquele que apostatar, ele não tem mais jeito. Quer dizer, mesmo que tenha acreditado muito em Deus e no poder de Deus e nesse Deus vivo, em algum momento essa pessoa perdeu, não tem mais. Eu já vi isso acontecer muito com muitas pessoas. Eu sempre pedi, Senhor, não deixe isso acontecer. Não deixe isso acontecer comigo, porque as provas da vida, as lutas e as dificuldades fazem as pessoas esmorecerem. E o Senhor diz, é preciso que você fique em pé até o fim, até o dia, como diz a música, em que Ele vem buscar a igreja. E Ele vem buscar a igreja. E as pessoas podem apostatar porque desanimaram tanto nas lutas e não têm mais fé, ou elas podem apostatar porque elas acham que sozinhas elas vão conseguir. Eu quero dizer que não é isso que a palavra de Deus fala. Ele diz que vem buscar a igreja. Eu não sei que dia. Então todos os dias nós temos que falar, Senhor, me ajuda a ficar firme na fé com essa luta que eu estou passando. Amém. Às vezes chorando, às vezes pedindo muito, Senhor, me ajuda a ter força. Mas você está ali com a igreja. Amém. Sabe por quê? Porque Ele vem buscar a igreja. E se você não estiver com a igreja, se eu não estiver com a igreja, talvez a gente não vá com o Senhor. Eu não sei como é que vai ser nada disso, mas Ele diz que vem buscar a igreja. Por isso a gente tem que cantar com muita força essa música mesmo, para o Senhor dar unção para a igreja, para o Senhor nos ajudar. Vamos cantar de novo, muito forte, clamando essa unção. Nós precisamos nesse momento, muito fortemente, que o Senhor venha nos ajudar e venha nos dar essa unção para esse momento que nós estamos vivendo. Para ninguém apostatar, para ninguém desistir, para ninguém achar que vai ficar ali em casa e vai dar tudo certo. Não, nós precisamos estar junto, orando com a igreja, bem forte. Canta de todo o seu coração, pede por toda a igreja de Jesus Cristo, que a gente recupere a força, que recupere a fé. Canta, igreja, uma nova canção, uma nova canção, e recebe do Espírito, e recebe do Espírito, uma nova unção, uma nova unção. Canta, igreja, é o Senhor. Canta, igreja, uma nova canção, uma nova canção, e recebe do Espírito, e recebe do Espírito, uma nova unção. Quem quiser acompanhar o texto que eu quero compartilhar com todos aqui agora, é da carta de São Paulo ao seu discípulo Tito, no capítulo 2, no versículo 11. Carta de São Paulo ao seu discípulo Tito, no capítulo 2, no versículo 11. E diz o seguinte: manifestou-se com efeito a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Veio para nos ensinar a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver neste mundo com toda sobriedade, justiça e piedade,
na expectativa da nossa esperança feliz, a aparição gloriosa de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se entregou por nós a fim de nos resgatar de toda a iniquidade, nos purificar e nos constituir seu povo de predileção, zeloso na prática do bem. Eis o que deves ensinar, pregar e defender com toda a autoridade, e que ninguém te menospreze. Palavra do Senhor. São Paulo estava falando para um dos seus discípulos, Tito. A gente sabe dos diversos discípulos de São Paulo. São Marcos, autor do Evangelho, foi discípulo de Paulo, depois se tornou também discípulo de Pedro. São Paulo era muito arrojado, muito corajoso, porque ele teve uma conversão, uma mudança muito grande de rumo. Ele já seguia a Deus, sempre seguiu a Deus. Primeiro, porque ele era romano. Significa que ele era alguém que tinha uma condição melhor que a dos outros. Cidadão romano, o império era romano, ser romano significava alguém que tinha mais poder que os outros. E mais do que isso, Paulo, por estar naquela região, certamente era de uma família de grandes condições econômicas da época. E ele se dedicou a seguir a fé com muita intensidade, a ponto de olhar para aquela nova maneira de servir e de viver o Evangelho que Jesus havia pregado e dito: isso aí vai estragar a fé, isso vai fazer confusão. E o zelo dele por Deus fez com que ele saísse perseguindo e querendo matar os outros. Olha só, olha que confusão. A gente encontra isso ainda, sabia? Pessoas que pela fé querem destruir o outro, pessoas que em nome de Jesus perseguem, pessoas que para defender um valor desvalorizam todo o resto do ser humano. Horrível. São Paulo foi um deles. Até que ele, numa das perseguições que ele estava fazendo, já tinha matado Estevão. Ele conduziu o apedrejamento de Estevão. Estevão, meu Deus, esse cara estava cheio do Espírito Santo, fazendo confusão com a minha fé, não pode fazer essa confusão. Perseguiu até matá-lo, com autorização. E saiu quando ele tem um encontro pessoal com Jesus e cai do cavalo. E então ele muda, continua servindo a Deus, mas ele descobre que Deus não era do jeito que eles imaginavam, mas que Deus era aquele que se revelou pelo Evangelho, e alguém que, sendo Deus, morreu para salvar, ao invés de mandar e explorar os outros. Um Deus que invertia a ordem. E aí ele saiu pelo mundo para cumprir o que Deus falou para ele. Agora, já que você fala mais de uma língua, já que você tem um pouco de estrutura, você vai sair pelo mundo agora, esse mundo pagão, falando de mim e contando isso tudo. Ele pega Marcos caminha com um tempo com ele, Marcos desiste, ele até tem uma briga com Barnabé, vocês podem ler na Bíblia. Paulo briga com Barnabé por causa do Marcos, porque o Marcos era muito jovem. E imagine, Paulo ia nos lugares, pregava, às vezes ele apanhava pauladas. Tem textos que diz: Paulo deixado moído de pauladas na cidade. Em alguns lugares os comerciantes achavam que ele ia trazer prejuízo pregando Deus, e eles vendiam outras coisas, então eles perseguiam Paulo. Marcos não aguentou, muito jovem, quis voltar para casa. Paulo disse: você não anda mais comigo. Esse Paulo também não era fácil não. Você vê que Deus e Jesus chamou discípulos difíceis. Se você é uma pessoa difícil, não pense que isso não faz com que Jesus não te chame. Ele chama os difíceis, viu? É verdade. Olha bem para o teu irmão e fala: se é difícil, paciência, mas ele te chama também, né? E depois ele muda. Ele foi transformando São Paulo.
E num determinado momento, São Paulo acabou, já mais velho, caminhando com 2 discípulos que ele foi evangelizando naquelas regiões. Um foi Timóteo, que já era filho e neto de pessoas que caminhavam na fé, e o outro foi esse Tito. E aí ele começa a orientar o Tito, fala: Tito, você não vai estar sempre comigo. Então, olha, primeira coisa, lembre-se que Deus deu a vida para nos salvar. Não esqueça de pregar que nós estamos vivendo um tempo da graça. Então, por tudo isso que você está olhando, não se iluda. Nós estamos num tempo da graça. Um tempo onde Deus vai se manifestar no meio disso tudo e tem se manifestado. Então você já passou por dores? Muita gente já passou por dores antes da Covid. As dores e as coisas que nos fizeram sofrer não vieram só agora, vieram? Não. Então, é um tempo da graça no meio de tantas provações. Você e eu fomos escolhidos para estar nesse tempo. E ele disse: Tito, é um tempo da graça. Tito, pregue que o nosso Jesus é Deus e deu a vida para nos salvar, porque todo mundo começou a pregar um Jesus diferente. Hoje em dia tem tanta história de Jesus, mas a dele é muito simples: é o Filho de Deus, Deus verdadeiro, se encarnou no meio de nós, morreu por nós, e quem nele crê, vê a graça acontecer na sua vida, ser transformado e ser ungido pelo Espírito. É isso. E aí ele falou uma coisa que eu quero ressaltar nesse texto. Ele disse: Jesus fez isso para escolher um povo de predileção. E eu quero falar para vocês, eu sou um predileto. Sou predileto. Essa é a verdade. Deus me ama com predileção. E Deus me escolheu para fazer parte de um povo de prediletos e prediletas, um povo especial, que o mundo não reconhece. Tem muita gente, talvez na sua vida ninguém nunca te deu valor, pois eu vou lhe dizer, você aqui, quando aceitou Jesus, e se não aceitou, aceite-o hoje, você está sendo escolhido para ser uma pessoa especial, predileto, um povo predileto. Dá uma olhada nesse monte de gente feia que está aqui, ó. Não, tem muita gente bonita, né? Pois é, mas olha também que independente do que você acha bonito ou feio, todos estão aqui e que aceitaram Jesus são muito especiais. Muito especiais. Diga aí para as pessoas perto: você é especial demais. Se ninguém nunca percebeu, é porque não tem o olhar de Deus, mas você, eu, somos predileto. O que é predileto? Quem é o predileto? É aquele que você gosta mais, não é isso que é predileto? Se na tua casa existe um predileto e não é você, certamente você sofreu. Não é? Certamente você sofreu. Pois não importa. Para Jesus você é a predileta. Eu sou o predileto, independente de tudo. E aí o Senhor diz mais. Ele fala: mas vocês, meu povo predileto, eu espero que vocês manifestem, primeiro, piedade, sobriedade e justiça. Como é que a gente faz isso? Sobriedade significa caminhar com o que se tem. Tem gente que, quando perde as coisas, bens humanos, pensa às vezes até em tirar a vida. Tem gente que, quando acha que não vai sustentar a sua casa, fica desesperado. Para com isso. Você é escolhido, escolhida de Deus, é predileto, e a sobriedade manda. É o que eu tenho. Em tempo de guerra as coisas sumiam, gente. Não é verdade? Vou ser muito sincero, nós nem sabemos se frio tudo que vier mesmo, e depois a seca vier também, nós vamos ter prejuízos na agricultura, em todas essas coisas. Vai ter gente que vai perder, vai ter sofrimento financeiro. E aí?
Isso é para o mundo que se desespere. Nós, prediletos, não nos desesperamos. Nós vivemos com o que temos. O que não significa que você não pode querer ter mais e viver melhor, e ter sonhos, e querer fazer coisas boas, e querer fazer coisas e ter... Não, Jesus não proibiu nada disso. Mas ele diz, seja sóbrio. E depois, com piedade. Piedade não é ter dó dos outros, piedade é ter fé. É com fé, não perca a fé. Foi o que a Áurea trouxe aqui da palavra que o Senhor tinha inspirado ela, aquele texto da apostasia, dos que deixam a fé. Não, gente, você caiu, levanta. Você fez coisa errada, não está conseguindo largar teus pecados, busque mais o Senhor que Ele vai te ajudar. Mas se você perder a fé, não há solução. Estão entendendo? Não abandone. E eu estou olhando, gente, e eu digo para vocês, por que eu venho no grupo de oração? Por que eu estou sempre ligado? Porque aqui eu busco a fé, que muitas vezes só ir na igreja, e infelizmente às vezes não consigo encontrar, às vezes o assunto é outro, às vezes não é fácil. Para os jovens mais difícil ainda, não é? Pois não perca a fé. Não deixe de dar. Mas para quem não vem, semeie. Se você é o único que vem aqui da tua família, mas você é o baluarte, é a baluarte da fé da sua casa. Na hora que a coisa apertar, vocês sabem quem eles vão procurar? Aquele que tem fé em casa. Pode ter certeza disso. Então, aquilo que São Paulo disse para o seu discípulo Tito, é para nós. E aí eu quero encerrar com este pedacinho do que eu li, só esse pedacinho que diz assim, um povo predileto, zeloso na prática do bem. Não deixa o diabo colocar no teu coração o desejo, a vontade de fazer o mal, mesmo que você ache que alguém mereça. E eu vou dizer bem de verdade, tem gente que merece, tem gente que prejudica tanto que merece, mas ele disse, os meus prediletos são zelosos na prática do bem, é o zelo para fazer o bem, e Ele virá em nosso socorro. Você, eu, somos hoje o Tito, que São Paulo puxou a orelha para ele fazer aquilo que o São Paulo tinha ensinado para ele. Diga comigo, que bom que eu sou predileto. Diga, que bom que eu sou predileta. Vire para o seu irmão e fala, que bom que você é um predileto. Agora fale, eu preciso fazer o bem. E vira para as pessoas de lado e fala, precisamos fazer o bem. Com zelo. Amém. Com piedade. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.